Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler aqui, gente, dos versículos 1 até o 12. Não é uma leitura, nós não costumamos fazer leituras tão extensas quanto a que iremos fazer hoje, porém é muito importante que nós venhamos ler com calma e meditar nesse texto, porque eu tenho certeza que a palavra de hoje é muito pontual para os tempos que nós estamos vivendo. Você que está acompanhando aí, os devocionais ficam sempre salvos, né? Possa ser que tenha alguém que vá acompanhar meses depois ou até anos depois. Estamos aqui gravando diante daquele episódio lá do Oriente Médio. O Hamas fez um ataque à nação de Israel, Israel está respondendo e está um conflito lá na faixa de Gaza e também na parte norte de Israel. E o mundo está tenso politicamente, militarmente e também espiritualmente. Nós, os cristãos, temos a Bíblia como base e é natural que diante disso, gente, surjam muitas dúvidas sobre a volta de Jesus, sobre os últimos dias, sobre como podemos nos posicionar espiritualmente e socialmente também diante de tantas questões. Quero ler, portanto, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 12, tá bom? Vamos lá. Sabe, porém, isto, versículo 1, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu quero me ater inicialmente nos primeiros 5 versículos, porque esses versos, gente, eles foram escritos há milênios atrás pelo apóstolo Paulo. Porém, nos dá a impressão que o apóstolo Paulo está descrevendo exatamente os nossos dias, porque essas são as características mais latentes que nós temos na humanidade hoje. E, gente, em todo lugar, seja um vizinho próximo seu, ou seja, pessoas que você faz uma leitura diante de um noticiário internacional, a impressão que dá é que isso é geral sobre toda a face da Terra. Os homens são egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, inimigos do bem. Versículo 3 que fala, inimigos do bem. Gente, olha que loucura nós temos vivido hoje. A ideia aqui não é fazer um estudo de escatologia profunda, mas olha como hoje as pessoas, elas não se tornaram só praticantes do engano. Elas se tornaram também inimigas do bem. Como assim, Tiago? Por exemplo, você vai recuar um pouco no tempo, questão de décadas, você vai recuar. Você vai ver que tinha pessoas que viviam a vida pecaminosa, porém essas pessoas ainda mantinham um certo temor a Deus e às coisas de Deus. Então, ele ou ela, tá, gente? O ser humano. Eles, quando faziam algo errado, procuravam fazer escondido. Por quê? Porque tinham vergonha. Tinham vergonha da família descobrir, tinham vergonha da sociedade descobrir. Aos poucos, o tempo foi passando e o mal passou a ser praticado à luz do dia, por assim dizer. As pessoas não têm mais vergonha de praticar o mal. E mais. Hoje, nós temos pessoas que não só praticam o mal, que não só não têm vergonha de praticar o mal, como criam toda uma ideologia e uma visão de mundo que defende que aquilo que é mal, na verdade, é bom e que o bom, na verdade, é mal. Entende? Pessoas que demonizam a forma santa de viver, que criticam o bem. Isso aqui, particularmente, é claro que quando você vai estudar, gente, eu tenho o máximo cuidado com isso. Quando você vai estudar escatologia, você tem que tomar cuidado para não achar que a sua geração é mais especial de todas. Mas isso aqui é inédito na história da humanidade. Talvez possa até estar exagerando aqui de ser inédito. Mas na proporção que nós estamos vendo, né, de pessoas serem inimigas do bem, de criticarem o bem, de serem contra o bem, de celebrarem o mal, de desejarem o mal,
talvez na proporção que nós estamos vivendo, nunca houve. E a própria Bíblia fala que nos últimos dias essas coisas, sim, de fato, aumentariam a níveis alarmantes. Né? Então, esses 5 primeiros versículos, eu faço questão de enfatizá-los para você ter um panorama de que nós estamos vivendo estes versículos. E olha interessante, o versículo 5 fala assim, ó, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, pessoas que até praticam uma boa ação social, mas não se submetem ao poder do evangelho, entende? Uma sociedade que diz que abraça o bem, diz que faz o bem, mas não quer os valores que estão escritos na palavra. Isso aqui é muito, muito, muito sério. Eu quero dar um pulo com vocês do versículo 5 para o versículo 10, que vai fazer aqui um contraponto a todo esse cenário negativo que o apóstolo Paulo acabou de citar. Essa carta, pelo título você já depreende, uma carta de Paulo para Timóteo. Timóteo, nessa época, a gente era um jovem pastor, tá bom? Então, Paulo está fazendo aqui uma leitura do cenário onde Timóteo estava. E a partir do versículo 10 aqui, ele vai citar uma postura contrastante de Timóteo, ou seja, o mundo está indo numa direção, Timóteo está indo em outra direção. E olha o que o apóstolo Paulo fala. Tu, porém, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Aqui são o nome de 3 cidades. E variadas perseguições tenho suportado. Variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gente, quando o apóstolo Paulo vai elogiar a postura de Timóteo, ele fala assim, ó, Timóteo, você, do contrário, você tem me seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. É aquele negócio, né? Tô até para fazer um devocional um pouco mais longo sobre o que eu vou citar agora. Muitas pessoas falam assim, ó, olha, o que importa é que eu amo a Jesus, eu amo a Deus, né? Até usam aquela frase assim, em seus passos o que faria Jesus? Ok, é uma boa pergunta para você se guiar. Mas como é que você vai saber o que é que Jesus faria se você não estuda a palavra, né? Se você fala assim, em seus passos o que faria Jesus? Se você não estudar a palavra para saber o que de fato Jesus fazia, você vai ficar refém de uma imagem pessoal que você tem de Jesus. Às vezes é uma imagem mitológica, uma imagem icônica, que nada comunica com o Jesus real, que está evidenciado na palavra de Deus. Entende? Então você precisa seguir de perto o ensino do Senhor, o procedimento do Senhor, o propósito de Deus, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. O versículo 11 fala assim, ó, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Interessante isso, gente, porque muitos querem ter as bênçãos de Deus, as bênçãos materiais, né? Aí você vê gente fazendo campanha para ganhar tantas coisas materiais. E, assim, para ser sincero, no frigir dos ovos, não é que seja pecado fazer campanha para você ganhar uma bênção específica na sua vida. Porém, tem pessoas que só fazem isso, entendeu? Não é pecado fazer isso. Pecado é só fazer isso. A pessoa só vai para a igreja quando ela tem um objetivo pessoal dela e aí ela quer que Deus a abençoe. Então, opa, vou aqui. Basicamente, o que ela está dizendo é o seguinte, vou aqui pagar o meu pedágio para poder obter uma bênção de Deus. Não é que a pessoa fala isso com a boca, ela fala isso com a vida dela. Estou indo aqui pagar o meu pedágio para eita, me distrair com o negócio aqui, gente, da configuração. Tenho que pagar o meu pedágio para obter a bênção de Deus. Então, essa forma de vida, essa proposta de evangelho, ela é incompleta, ela é mentirosa, ela é falsa, ela é enganosa, entende? Então, se nós queremos, de fato, crescer em Cristo, precisamos estar prontos para participar dos sofrimentos e das aflições de Cristo. Gente, de todas as linhas escatológicas que existem, de todas as teorias teológicas sobre como o fim dos tempos ocorrerá, quase todas elas, exceto uma que eu estou me lembrando aqui agora, mas
Até essa se encaixa. Eu posso dizer que todas essas linhas falam de um certo nível de sofrimento e perseguição da Igreja de Cristo que nunca houve na história. Então todos nós iremos passar, e já estamos passando em alguns pontos do globo, neste tempo, por um nível de perseguição que jamais existiu na história. Agora é interessante que quando você vai olhar os momentos de maior crescimento da igreja, foram coincidentemente entre aspas, tá? Vocês sabem que aqui não tem coincidência, tem jesuicidência. Coincidentemente, os momentos em que a igreja de Cristo passou por maior perseguição foi o momento onde ela também passou por maior crescimento. Pode estudar a história da igreja. Qualquer material de história da igreja vai te comprovar o que eu estou te falando aqui. Os momentos de maior crescimento da igreja foram os momentos onde ela mais foi perseguida. Por exemplo, atualmente, vou te dar um exemplo atual, de agora. Sabe qual é o país? Um dos países que estão vivendo um dos maiores avivamentos evangélicos na face da Terra? Quem é que pode chutar aí nos comentários, no chat? Um dos países que está vivendo um dos maiores avivamentos hoje, na face da Terra, é o Irã. Olha que viagem. O Irã, que tem um regime teocrático, islâmico, infelizmente, alguns radicais estão lá no poder e pregam coisas que são contrárias até à existência de pessoas que pensam diferente. Mas lá no Irã, pode pesquisar, dê um Google, isso é fácil de encontrar. Ou então procure saber como é que fala? De agências missionárias. O Irã é um dos países que tem enfrentado os maiores crescimentos evangélicos no mundo. E lá é um dos países que mais persegue o evangelho. Entende, gente? Então, nós precisamos perceber o sofrimento e a perseguição primeiro. Deus já disse que isso iria acontecer. Então, não pode surpreender você. Você também não pode lutar para que isso não ocorra. No sentido de que, Tiago, existe uma forma de não passar por isso? Não tem. Você vai passar por isso, tá? O próprio Deus nos prometeu. Porém, o Deus que nos falou que nós passaríamos por essas aflições, ele também nos prometeu o livramento. Olha só, gente, versículo 11. Olha o que eu vou repetir aqui, ó. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenham suportado. O apóstolo Paulo está dizendo, porém, de todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, nós passaremos por profunda perseguição, e é óbvio dizer que muitos de nós ou morreremos por uma questão temporal, a naturalidade da vida, você envelhecer e um dia falecer, ou muitos também morrerão ao fio da espada, morrerão fruto de perseguição, fruto de conflitos. Está vendo se desenrolar o conflito agora lá em Israel, e tem milhares de pessoas de ambos os lados que estão morrendo sendo civis. Pessoas que não necessariamente estão envolvidas no conflito militar, não estão apontando a arma um para o outro, mas estão morrendo porque estão no meio do conflito, entende? Então muitas pessoas sofrerão demais nesse tempo do fim. Porém, nós precisamos ser aqueles que se deleitam em fazer parte do sofrimento de Cristo. É interessante que quando você vai estudar tanto a palavra de Deus, quanto os livros históricos ali do primeiro século, dos primeiros cristãos, você vê que eles se orgulhavam e até desejavam participar do sofrimento de Cristo e do sofrimento da igreja. Hoje nós temos uma geração que, na verdade, foge do sofrimento, né? O cara fala assim, Tiago, até queria ser crente, mas você falou que vai sofrer, tô fora. É uma aversão completa ao sofrimento, sendo que nós muitas vezes não entendemos o valor pedagógico e o sofrimento que a perseguição nos traz. Então observe que nós estamos vivendo, gente, exatamente o cenário que o apóstolo Paulo nos citou. Porém, o apóstolo Paulo, ele além de trazer esse contexto, além de ele descrever um cenário, ele também nos fala como nós devemos nos portar e pelo que nós iremos passar. Então, muitas coisas, ouça o que eu vou te falar para nós fecharmos esse devocional. Muitas coisas, muitas bênçãos, muitos entendimentos, muito da profundidade. Tiago, como é que eu me torno profundo em Deus, profundo nas coisas de Deus?
muitas coisas da profundidade do que Deus faz tem a ver com o quanto mergulhamos em algumas camadas de relacionamento com Deus. E algumas dessas camadas, elas vão envolver, sim, um sofrimento, uma renúncia, um cenário que para nossa carne não é prazeroso, mas para o nosso espírito é glorioso. Entende? Para nossa carne não é prazeroso. Não tem prazer na dor. Não somos masoquistas. Mas para o nosso espírito é glorioso. Você começa a discernir, entender e a experimentar deleite em Deus no meio do sofrimento. Então, claro, não quero aqui fazer um tratado escatológico, o objetivo do devocional não é esse. Mas o objetivo do devocional, desse devocional específico, é te preparar, te sinalizar, para que você saiba que os dias estão difíceis, eles ficarão mais difíceis ainda, porém nós temos um Deus que já deixou escrito na sua palavra esta previsão. Nos garantiu que estaria conosco em todo o tempo. Então acalma o teu coração. Inclusive eu quero dar aqui um conselho, gente, um conselho direto para vocês. Eu tenho visto pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade diante das notícias que chegam o tempo todo. Se você não tem estrutura emocional para ficar vendo as cenas, para ficar vendo as notícias, por favor, não faça isso. Porque isso não vai te ajudar a raciocinar melhor. Tá? Isso não vai te ajudar a ter um entendimento melhor. Por exemplo, eu tenho aconselhado algumas pessoas a falar o seguinte: olha, vai estudar o contexto histórico. É melhor para você ficar por dentro do que está acontecendo do que você ficar vendo cenas que estão passando aí nas redes sociais completamente... Gente, essa cena aí, se você ficar vendo, não tem como você achar natural isso. Eu não posso nem citar algumas coisas aqui, porque senão o YouTube derruba o vídeo. Sabe? Mas não fica vendo as atrocidades, as cenas das atrocidades, necessariamente. É claro que de vez em quando você se revolta ali e tal, até compartilha na rede social e tal, porque apareceu na sua frente, você viu, você chateou, mas procura entender mais o contexto histórico, estudar, ouvir os especialistas, para que tua mente não seja tomada por uma convulsão de emoções, uma convulsão de sentimentos que não vai te ajudar em nada, tá bom? Então guarde teu coração, guarde a tua mente, ore, interceda, vigie mediante as direções da palavra de Deus. Essa, inclusive, é uma das razões do nosso devocional acontecer, né? Inclusive, segunda-feira, 23 de outubro, aniversário do Ti, tá bom? Meu aniversário aqui. Tem devocional normalmente, tá? Segunda, sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Segunda-feira, 23 de outubro, meu aniversário. Aceito presentes aí, hein? Mas a presença de vocês aqui já é um grande presente. E assim, por que eu tô lembrando isso? Eu ia falar que, na verdade, mesmo sendo meu aniversário, vai ter devocional. E por que a gente faz o devocional aqui diariamente? Você acha que é todo dia que a gente está empolgado, super empolgado para falar? Nem sempre. Porém, até o fato de falar, conversar sobre a palavra, de ler a palavra em dias em que nós não estamos empolgados, não estamos, digamos assim, entusiasmados, motivados para cima, o exercício de ser fiel, mesmo nos dias ruins, isso é profundamente pedagógico e terapêutico para o nosso espírito. Foi só um exemplo, entende? Então eu quero te inspirar nesse momento a você manter-se firme ao que a palavra de Deus fala. Na verdade, quanto menos você lê a palavra de Deus, mais surpreso e assustado você fica. Grande verdade é essa. Quanto menos você lê a palavra de Deus, mais surpreso e assustado você fica. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela relata o que irá acontecer. E ela nos prepara, ela nos instrui sobre o que fazer quando essas coisas acontecerem. Então, na palavra de Deus, a palavra que nós meditamos aqui dia após dia, tem todas as respostas que nós precisamos para guiar o nosso espírito, para guiar a nossa vida diante de um quadro tão desafiador. Verdade? Vamos orar, gente. Senhor Deus, sou grato a Ti, Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, nesse tempo tão desafiador, que o Teu Santo Espírito seja a voz que direciona o nosso coração. Te peço, Pai, que o Senhor renove em nós uma fome, uma sede pela Tua palavra, para que possamos receber da fonte mais confiável que existe, que é a Tua palavra, as direções sobre como proceder nesses tempos tão desafiadores. Guarda os nossos corações, especial, meu Deus, coração dos meus irmãos. Se tem alguém aqui que está sofrendo com crise de ansiedade devido às notícias que se avolumam todos os dias diante dos nossos olhos, eu quero te pedir que o Senhor traga paz e descanso, consolo a esses corações.
que nós possamos estar firmados na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e a chave da história. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que a nossa transmissão alcance e abençoe outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário sobre como essa palavra falou do teu coração. O teu comentário é muito importante. Eu faço questão de ler cada um e responder todos eles que estão aqui nos devocionais, tá bom? Shalom no coração. A gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.